Fala pessoal do Dica de hoje, da Carteira Z. Aqui é o Rafael Zattari e hoje temos o prazer imenso de receber Rafael Herdade, da gestão da Trópico. Ele faz parte da equipe do Trópico Vex, um fundo aí que tem se destacado dentre os pares. Na verdade, o fundo não tem um par perfeito aí, mas é um fundo que tem apresentado excelente rentabilidade no período, com pouca volatilidade. E eu queria dar boa noite para o Rafael e pedir para ele se apresentar um pouquinho e já apresentar um pouquinho também da estratégia do fundo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que está vendo aí a live. Sou o Rafael, faço parte aqui da gestão do Trópico Vex. Eu estou na Trópico Investimento desde que ela chamava Orb, faz mais de 10 anos que eu estou aqui na empresa. Sou economista aqui da Trópico, por mais que a gente não tenha uma visão muito macro, na verdade, mas é sempre bom dar essa explicação da minha formação também para a parte da gestão do fundo. E é isso aí. As dúvidas que surgirem sobre o VEX, eu estou aqui à disposição para tirar. Espero poder ajudar a explicar um pouco desse fundo que não é muito correlacionado com nenhum outro. Ele não tem um par muito parecido. Ele não se encaixa em nenhuma caixinha definida pelo mercado. É um fundo um pouco diferente dos demais. Legal, Rafa. A gente já podia começar falando também da estratégia do fundo, né? Porque o pessoal acaba olhando essa rentabilidade alta para um fundo de alta liquidez, é D+4, né? Isso. Então, bom saber disso. Então, o pessoal quer saber um pouquinho da prática, da estratégia. O que o fundo faz e qual o risco que ele corre também em fazer estratégia. Você pode falar um pouquinho para a gente? Tá, vamos lá. O fundo foi criado, na verdade, em novembro de 2018, mas a estratégia em si, ela foi criada faz uns 4, 5 anos dentro dos fundos exclusivos. Foi a partir de um comitê, de uma conversa que a gente teve aqui, que a gente começou a identificar algumas operações em bolsa que a gente conseguia gerar um alfa com risco muito baixo. E a gente começou a testar dentro dos fundos exclusivos isso, e foi dando certo nesses últimos anos, e a partir do meio de 2018, a gente resolveu splitar essa estratégia para um fundo específico, que seria o VEX. Por mais que ele seja um fundo novo, ele já teve alguns dias épicos, como o Wesley dele conseguiu passar, a estratégia passou, mas o fundo não. Então, é importante dizer que a estratégia é mais antiga que o fundo. Legal. Então, vamos falar alguma coisa prática do fundo? Assim, você falou que ele gera alfa através de operações em bolsa, né? De arbitragem. Então, eu queria que você pudesse exemplificar alguma coisa para que as pessoas pudessem realmente entender algum tipo de operação que vocês fazem. Tem como fazer isso? Tá. Na verdade, a gente tem algumas operações que a gente faz em bolsa. Vou abrir aqui algumas que a gente faz, que a gente pode fazer se der a oportunidade. Algumas delas que foram feitas antigamente e algumas que estão sendo feitas hoje também, a estrutura dela eu posso explicar. O fundo, ele fica basicamente alocado em CDI. Ele fica aplicado em LFT, ele tem bastante liquidez, então a liquidez em si para o fundo não é um risco. Ele opera as ações, vamos dizer assim, não só ações, mas opções também, ele sempre opera de forma não direcional. Isso significa que a gente está operando sempre diferenciais de preços, e não comprando algo que está barato, vendendo algo e vendendo quando ela fica cara. A gente tenta estruturar esse fundo de forma a não sofrer conforme o mercado. Então, se o mercado cai muito ou se subir muito, não vai fazer diferença. Então, o que ele pode fazer? Ele basicamente pode comprar uma ação, ficar vendida em outra. Então, seria um long and short, mas qual é a diferença dele para um long and short normal? Se a gente opera long and short, a gente faz sempre com papéis altamente correlacionados. Por isso que a vol dele é tão baixa. Se você perceber, a vol desse fundo para um fundo long and short é totalmente diferente. Por quê? A correlação entre esses pares que a gente opera reflete na volatilidade.
e reflete também no risco, porque o risco de você tomar uma invertida é muito menor. E o risco de dar uma porrada para cima também é muito menor. É um fundo que tem uma volatilidade menor, mas sempre está gerando um alfa com essas operações. Outras operações que a gente faz dentro do fundo são eventos corporativos. Então, vou dar um exemplo de um evento que a gente fez dentro do VEX, que foi no começo do ano passado, que foi o fechamento de capital da Múltiplos. A Múltiplos, depois que fechou o capital, ela continua sendo negociada em bolsa por 2, 3 meses. E esse período que ela fica negociando em bolsa, já tem um preço definido para sair, e você tem a correção também da Selic desse valor. Então, o risco de operar um fechamento de capital, basicamente, é ele sair ou não. A partir do momento que esse fechamento de capital já saiu, o risco, na verdade, seria um risco operacional. Por quê? Porque eu tenho que entrar junto ao custodiante, entrar junto ao comprador que fez o fechamento de capital e realizar a venda através do custodiante, não através de bolsa. Então, eu consegui fazer operações ganhando 0,60, 0,90, só que em 2, 3 dias. Isso é um retorno em percentual do CDI muito grande, porque é 0,90. Hoje, na época não era, mas hoje é 300, 400 CDI. Se você colocar isso em 3 dias, é um retorno absurdo. Claro, a gente não consegue fazer muito, porque o mercado não tem tanta liquidez, mas essa é uma das operações que a gente consegue entrar com um risco muito baixo, e é uma operação em bolsa, que tem um retorno que é bem expressivo, mas para um fundo de ações não é tão expressivo. Para um fundo multimercado que está com uma vol dessas, é um retorno bastante expressivo. Legal, você explicou muito bem a estratégia, acho que deu para entender bem como o fundo trabalha, como o fundo opera, e eu acho que a pessoa que investe no fundo com essa alta liquidez, que ela espera em alguns momentos, de repente, resgatar em momentos pontuais para utilizar, né? Porque a liquidez alta, muitas pessoas esperam isso, a maioria do mercado que aplica em fundos assim. E eu queria saber se você já, nesse cenário, por exemplo, do Joesley Day que você falou aí, ou em algum cenário muito volátil da Bolsa, qual o pior cenário que o investidor pode esperar? Então, o investidor lá tem o fundo com essa liquidez alta, então o que ele pode esperar negativamente do fundo para se preparar para um possível aporte nele? Tá, o fundo, na verdade, ele tem uma restrição que a gente colocou, que é manter exposição até 20%. A gente nunca chegou em 20% exposto em operações de renda variável, que seria os diferenciais de preço. A gente nunca chegou nesse 20%, mas a gente tem essa limitação. O resto do fundo é alocado em CDI. Então, isso dá uma margem de segurança, porque a parte do CDI dá uma defendida se tiver algum cenário adverso nos papéis que eu tiver dentro da carteira. O máximo que a gente chegou aqui em todo esse período do VEX, a gente teve uma rentabilidade de 0,10, 0,11 negativa, 0,11% negativa em um dia, que dá uns 400 do CDI, 400, 500 do CDI negativo. Isso foi o máximo de drawdown que a gente teve em todo esse período que o VEX foi criado. A gente espera manter esse padrão, os menos 0,10 de retorno no dia é algo que não é comum. Se você olhar a distribuição de retornos diários, na verdade, isso daqui é um ponto bem comum. A gente não espera tantos pontos assim, mas eles ocorrem. Mas a gente acredita que o máximo que a gente vai chegar nesse patamar, que seria o VaR até Risk, 0,10, 0,15 de risco ali intradiário. Tá, por curiosidade, nesse mês que ele fechou nesse dia, né, menos 0,10, como é que ele fechou o mês? Você tem como quantificar um mês negativo dele, o máximo que teve nesse período de 4 anos da estratégia? Na verdade, a estratégia em si do VEX é um pouco diferente do que a gente tinha anterior nos fundos exclusivos.
Por que eu falo isso? Porque existe um custo do fundo rodar e existe a parte do CDI que a gente não contava na estratégia anterior. O VEX ele fica aplicado em CDI, tem os custos de administração, auditoria, enfim, vários custos. Então, eu acho que eu não posso falar da rentabilidade passada anterior ao VEX, mas a partir do VEX a gente consegue falar desse mês que teve essa rentabilidade de menos 0,10 no dia negativo. A gente recuperou isso acho que no outro dia a gente já recuperou todo esse retorno. Então, em um dia deu menos 0,11, no outro dia já deu mais 0,14. Então, o cara que aplicou já voltou no próximo dia. Isso ocorre, voltando um pouco para as operações que tem dentro do fundo, tem algumas operações que a gente faz que tem preço definido no futuro. Então, significa o quê? Que a gente compra a certo preço e a gente já sabe o preço de saída. Esse preço de saída acontece em alguns dias. Nesses dias, entre o preço da compra e o preço de fechamento da operação, a gente tem a volatilidade do fundo, por causa da marcação a mercado. Então, por isso que muitos dias que a rentabilidade negativa é maior, no outro dia, nos próximos dias, a rentabilidade compensa positivamente. Então, dá menos 0,05, no outro dá mais 0,10 no dia. Então, por causa dessas operações que são fechadas em alguns dias, a rentabilidade do fundo, às vezes, gera uma vol que, para a gente que entende a operação, que é uma operação já fechada, a gente não vê tanto risco. Mas para a pessoa que não sabe a operação que está dentro do fundo e vê uma queda de menos 0,10 na cota, pode não entender por quê. Mas, basicamente, a maioria das cotas negativas foi por causa disso, da marcação ao mercado dessas operações que a gente fez com preço travado. Legal, Rafa. Eu quero compartilhar uma tela aqui para fazer uma provocação para a gente entender um determinado cenário. A gente sabe que a gente tem muita preocupação com a capacity, o patrimônio líquido do fundo, o patrimônio que o fundo tem e vai aumentando ao longo do tempo, a captação é natural e é consenso entre os gestores, né, que quanto maior o patrimônio, maior a dificuldade em gerir. Então, eu coloquei o gráfico aqui, por mais que o fundo tenha apenas aí pouco mais de 13 meses, a gente consegue observar alguns fatores, né, nesse pequeno período que eu queria mostrar para o pessoal. O Trópico, desde o início dele, 22 de novembro de 2018, que a gente pode quantificar aqui, até 1 de julho de 2019, nesses 7 meses aí, praticamente, um pouquinho mais, ele rendeu 1,77 do CDI, né, com risco, a volatilidade é de 0,69. Se a gente pegar de 1 de julho de 2019 até o finalzinho de 2019, que a gente só consegue ver até o final, janeiro ainda não aparece para a gente tem um risco um pouquinho superior, 0,91, com uma rentabilidade de 145. Ou seja, o patrimônio nesse período foi aumentando, né? A gente consegue perceber que ele aumentou e a rentabilidade diminuiu um pouco. E o risco também aumentou e a rentabilidade diminuiu, fazendo com que o índice Sharpe ficasse um pouco pior. Claro que são nuances bem pequenas para a gente avaliar, um período muito pequeno, mas a gente faz essa provocação porque, às vezes, o investidor ele fica pensando, tá bom, beleza, vou entrar agora no fundo, achei interessante, mas se ele diminui a rentabilidade no semestre, será que eu posso avaliar dessa forma no próximo semestre, próximo ano, enfim. Enquanto o fundo for aumentando o patrimônio dele, o investidor pode ficar preocupado? Vocês têm essa diligência com relação ao capacity? Como é que funciona esse cenário que eu falei para você agora? A capacity, na verdade, desde o começo do fundo, foi a nossa maior preocupação. A estratégia em si, a gente testou por 4, 5 anos e viu que a estratégia era boa. Mas a nossa preocupação sempre foi a capacity do fundo. A resposta sincera, a gente não sabe exatamente qual o valor que começa a perder, a relação risco-retorno começa a ser afetada. Se eu pegar, por exemplo, dezembro, que era o maior PL desses 6 meses do ano passado, a rentabilidade foi de 220 do CDI.
até acima dos meses anteriores. São meses que a gente teve, esses 6 meses, esse segundo semestre do ano passado foi impactado principalmente por setembro, que não foi um mês tão bom, que jogou essa rentabilidade um pouco pior, mas a gente acredita que esse fundo tem uma capacidade bem maior do que a gente está com o PL hoje. Principal, a gente tem uma diligência total aqui, porque o nosso dinheiro, na verdade, está aplicado dentro do fundo. Então, a partir do momento que a gente começa a ver que a relação risco-retorno começa a ser afetada de uma forma que está prejudicando os cotistas, a gente está prejudicando a nós mesmos, porque nós somos os cotistas, nós fizemos o seed money do fundo, a gente começou o fundo para testar, ver se ele rodava, ficava em pé com os custos todos. Então, a gente tem o interesse total de manter o retorno dele com a vol que está. Então, a partir do momento que a relação risco-retorno começa a ser afetada, a gente vai falar, isso é uma conjuntura de curto prazo, é um mês que está dificultando, ou, na verdade, é uma conjuntura de longo prazo. Essa estratégia chegou no limite. Se chegar no limite, a gente vai fechar o fundo. A gente não tem por que ficar aumentando o PL do fundo e diminuindo a rentabilidade. Não faz sentido para o nosso dinheiro que está aplicado no fundo começar a perder essa relação risco-retorno. E o patrimônio dele quanto está hoje? Hoje ele está com 56 milhões. Tá, 56. Beleza. O que eu queria te perguntar por último aqui, para a gente não se alongar tanto, agora, muita gente tem interesse em ter liquidez, é claro, fundos de alta liquidez, e, de repente, até uma segunda camada da reserva de emergência. As pessoas, às vezes, têm aquele fundo D+0, D+1, um dinheiro aplicado com muita liquidez, e quer uma segunda camada ali para ter um suporte, caso precise usar essa primeira. Você aconselharia para as pessoas utilizar o VEX como, de repente, essa segunda camada de reserva de emergência, ou até a primeira, dependendo do perfil da pessoa, ou não? Um curto prazo, né? Eu acho que para uma segunda camada ele faz todo sentido, na verdade. A reserva de valor, eu acho que tem que ter uma reserva de valor em fundos ou LFT, que seja liquidez D0, D1, para uma emergência que pode surgir de um dia para o outro. Para uma segunda camada ali de reserva de valor, eu acho que ele funciona bem, porque são muitos fundos que estão perdendo para a inflação. Isso é prejudicial para o investidor. Então, você tem que ter um fundo que tem uma rentabilidade um pouco maior, mas ele não pode ser um fundo que, para essa rentabilidade maior, está gerando um risco gigantesco. Então, para uma segunda camada de reserva de valor, eu acho que ele faz todo sentido. Ele não é um fundo para dar uma porrada para cima, mas ele também não é um fundo para dar uma porrada para baixo. Ele está sempre ali rodando, ele tem essa meta de rodar nesse patamar de 160 do CDI com uma vol abaixo de 1, que é o que ele está entregando. Se não me engano, o retorno desde o começo está com 165, com uma vol de 0,80, se você fizer todo o agregado. Se você olhar o índice de Sharpe, na verdade, vai lá para cima em comparação com os outros fundos, porque a rentabilidade dele está equiparável a muito fundo D30, com um risco maior. Então, o índice de Sharpe dele está por volta de 5, assim. Só para explicar também um pouco do índice de Sharpe, na verdade, seria o retorno dele em relação ao risk-free, que seria o CDI, e sobre a volatilidade dele. Então, se eu tenho um fundo que está dando 160 do CDI, mas ele faz assim, e tem um outro fundo que dá 160 do CDI, só que ele faz assim, qual você prefere para ter na sua carteira, na verdade? Então, para uma reserva de emergência, você tem que ter um fundo que é mais linear, que não dá essas porradas para cima e para baixo. Um fundo mais linear, eu acho que faz sentido, e você não pode ficar só no CDI pós do LFT, porque a taxa de juros está muito baixa hoje. Então, às vezes, você acaba perdendo até para a inflação, talvez. Então, a reserva de valor está sendo comida um pouco, às vezes, dependendo do fundo que você aplica. Legal, perfeito, Rafael. A gente sempre explica para as pessoas isso que você acabou de falar.
em relação à volatilidade, índice Sharpe, que às vezes é uma linha reta também, é claro que a pessoa tem que saber o que tem dentro lá, né? Às vezes existe aquela linha reta que tem um default de uma hora para outra, aquele risco implícito que é preocupante. Por isso que é importante esse tipo de entrevista para saber da gestão, como é que funciona, como é que é a dinâmica do fundo, para o pessoal entender direitinho. Rafa, eu queria te agradecer por essa entrevista, foi excelente, acho que deu para entender toda a estratégia do fundo, como é que ele roda, como é que funciona. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Surgindo qualquer dúvida, podemos conversar de novo. Pode, se algum investidor tiver outras dúvidas específicas, quiser ligar também para o nosso comercial, falar comigo, a gente está à total disposição para tirar as dúvidas do fundo. E obrigado pela oportunidade também de explicar o fundo. Beleza, para terminar, só que eu esqueci, quais plataformas ele se encontra e o mínimo de aplicação e aplicações adicionais? A aplicação mínima dele está 1.000, adicional também é 1.000. As plataformas são algumas. Se não me engano, eu tenho até uma colinha ali do lado na lousa que fica... Posso falar todas? Pode sim. Então vamos lá, está no BTG, na Orma, Modal, Nova Futura, Terra, Ativa, Necton, Mirai, Uniletra, Endibank, Capital Markets, Warren, Easy Invest, Guide e Genial. Beleza. Obrigado, Rafael. Esse foi Rafael Herdade, do Trópico Vex. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.